Pai do Senhor Jesus a todos meus irmãos, na manhã desse dia, nessa manhã gloriosa, estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem bíblica do dia e o texto para a nossa meditação nessa manhã está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 23 em diante, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Capítulo de número 8, esse texto, onde Jesus apazigua a tempestade. Antes ou depois desse capítulo, Jesus está entrando em Gadara, onde os irmãos bem sabem, o destino de Jesus nessa viagem era de chegar a Gadara, era passar outras margens e chegar a Gadara. Isso era uma missão que Jesus tinha. A missão era de chegar em Gadara. Mas eu quero frisar 3 colocações aqui nesse texto para aplicar a mensagem bíblica do dia nessa manhã. E a primeira colocação que eu coloco aqui dentro desse texto é que tempestades são inevitáveis. Enquanto Jesus estava com os discípulos no barco, indo a outras margens, as margens de Gadara. Essa Gadara era uma província, conhecida também como Decápolis, e ali havia um homem endemoniado, os irmãos sabem muito bem. A missão de Jesus era chegar lá e libertar aquele homem que estava endemoniado. Mas no meio da navegação, no meio da trajetória, no meio do mar, levanta-se uma tempestade. Tempestade é inevitável, como eu falei. Não procuramos ela. Elas surgem no nosso caminho. E Jesus estava dormindo. O texto diz que Jesus estava dormindo, aonde aquela tempestade se levanta. Segundo ponto que eu quero colocar aqui nessa mensagem bíblica do dia é que Jesus é o problema do nosso problema. Porque para os discípulos, o problema era a tempestade. Mas para a tempestade, o problema da tempestade era Jesus. Porque para nós o problema era a tempestade. Mas para a tempestade o problema era Jesus. Jesus é o problema do nosso problema. Ele pode resolver qualquer situação. Por isso devemos ir a Jesus. Terceira colocação que eu coloco aqui na mensagem bíblica do dia é: quando Jesus parou, a tempestade se levantou. Observe que a tempestade só se levantou porque Jesus estava parado, estava dormindo. Quando o céu para, o inferno se movimenta. Mas quando o céu se movimenta, o inferno não se move. Receba essa palavra. Quando o céu para, o inferno se movimenta. Mas quando o céu se movimenta, o inferno não consegue se movimentar. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque alguns estudiosos dizem, dentro desse texto, que
quem levantou essa tempestade foi uma força maligna, porque Jesus estava indo àquela província libertar um homem, e os demônios, os espíritos sabiam que Jesus ia para aquela missão, e levantou-se uma tempestade. Mas Jesus, oh glória ao nome de Jesus, tem o poder de acalmar toda a tempestade que se levantar no meio da nossa trajetória e da nossa embarcação. Receba essa palavra nessa manhã. Jesus tem o poder de acalmar essa tempestade que você está passando, essa tempestade que está no teu caminho, que se levantou no teu caminho. Você não foi atrás dela, mas ela se levantou. Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. E observe que no texto mostra quem ocasionou essa tempestade. Quem ocasionou essa tempestade foi os ventos. Jesus falou para a natureza, porque ele tem poder de falar para a natureza. Ele disse: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Jesus vai falar para o problema se acalmar na tua vida. Não vai a ninguém, procura Jesus. Procura Jesus. Ele tem o poder. A ponto dos discípulos disserem: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem tem o poder. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele tem o poder. Receba essa palavra. Ele tem o poder de acalmar essa tempestade que está no teu caminho. Receba essa palavra dessa manhã, em nome de Jesus.